Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações de mercado. Hoje foi dia de relatório do USDA. O USDA fez o que tinha que fazer, mexeu com produtividade lá nos Estados Unidos, reduziu estoques por lá, mas o mercado acabou encerrando de forma negativa. A gente vai entender o que está acontecendo, o que aconteceu hoje, obviamente, no mercado lá na Bolsa de Chicago, mas mais do que isso, vamos tentar entender o que vem pela frente, quais são as tendências a partir de agora, já com uma confirmação do uso aí de números para a safra americana. Relatório fechou com uma produção lá nos Estados Unidos de 114,4 milhões de toneladas. Quem nos ajuda a entender o que vem pela frente é o Eduardo Vornin, direto lá da Agriinvest. Seja bem-vindo, Eduardo, obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouco mais essa dinâmica de precificação. E já começo te perguntando o que você achou do relatório. Um relatório coerente, dentro das expectativas do mercado? Trouxe alguma informação que te chamou a atenção, Eduardo? Boa tarde a todos. Eu acho que tivemos alguns pontos coerentes, outros não tanto, mas também difícil o momento para o USDA ter muita certeza nesses números. Falando primeiramente aí das produtividades americanas, claro, seria um super falta de, vamos dizer assim, de sentido as condições das lavouras da soja e do milho bem mais baixas do que os últimos anos e não haver um corte na produtividade agora, soja e milho. Aí vimos esse corte. Até para a soja ficou até menor do que o mercado esperava na média. Mas o ponto é que agora o clima melhorou já nos últimos dias, 7 dias aí pelo menos, boas chuvas de forma geral, de 50 milímetros a mais de 100 e tantos milímetros. Portanto, lá para setembro podemos ter alguma revisão para cima. E aí vai ser mais efetiva. Até porque agora em agosto, lembrando, na agenda aí do mês, nós temos o ProFarmer, que não é do USDA, mas é uma consultoria muito conhecida nos Estados Unidos, e ela faz ali aquele giro por 7 estados, e aí vai trazer dados de campo mais precisos, porque até agora o USDA utilizou os seus modelos, não há nada ainda de dados de campo, somente dados que ele combina questão de temperatura, chuva, data de plantio, e também um tanto de pesquisa com os produtores. Agora, em setembro, vai ser muito mais efetivo. Aí já vamos ter números de campo, por exemplo, como tamanho de espiga, número de fileiras na espiga, número de vagens por metro quadrado, tudo isso. Eu diria que o USDA optou para ter mais certeza, dado uma safra bem difícil, né? Começou muito mal, depois melhorou, agora melhorou mais ainda. Então, para ter números mais precisos, para não trazer tanta volatilidade, optou por esperar agora para setembro. Ou seja, ele fez o que tinha que fazer, mas ainda não dá para bater o martelo que esses 114,4 milhões de toneladas são de fato a produção americana final. Mas vamos imaginar esse número como o final aí da safra americana, Vanin. É um número bom que dá tranquilidade para o mercado ou o mercado olhando para ele ainda vai ter alguma sustentação, enfim, ou alguma reação diante de qualquer probleminha que vier pela frente? Olha, eu acho que vai ser muito parecido com essa safra, essa temporada 22-23 que está chegando ao final. Muito parecido tanto para os Estados Unidos como também para o Brasil. Claro. Estou partindo do ponto de que o Brasil vai produzir uma safra parecida com essa, 157 milhões, 160, algo assim. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Mas vamos assumir. Então, deve ser muito parecida. Em que sentido? No sentido de que o estoque americano de soja, ele vai continuar relativamente apertado. Não extremamente apertado, mas também não é folgado. E aí, conforme vai chegando a entre-safra americana, a partir aí de abril, maio, vai apertar o mercado americano. E a gente tem que lembrar de que hoje a vocação dos Estados Unidos ela está mudando. Os Estados Unidos era um grande exportador de soja, agora já não é muito mais. Ele está crescendo o esmagamento,
para atender a demanda interna por óleos vegetais. Portanto, a margem de esmagamento dos Estados Unidos ela vai seguir muito boa. E por isso as indústrias, especialmente quando o grão começar a acabar, vai poder pagar melhor do que o exportador. Isso vai manter Chicago com um comportamento muito ligado à realidade americana. Claro que os Estados Unidos precisam exportar soja? Sim, mas como vocês podem ver, em 2 relatórios o USDA diminuiu a estimativa em quase 6 milhões de toneladas a exportação. Quer dizer, o USDA está dizendo o seguinte, os Estados Unidos não vai precisar exportar muito. 49 milhões ainda, 49 e pouco, ainda é um grande número, claro que é. Mas veja que está mudando. É muito mais esmagador agora do que exportador. Daí ele está dizendo assim, deixa por conta do Brasil. O Brasil vem aí com uma grande produção. Só que daí, Eduardo, a gente entra nas possibilidades também, ou na repetição também de cenário por aqui, certo? Comercialização por aqui está atrasada. E daí se concentrar lá na boca da safra não adianta nada esperar por preço melhor, né? Ou por demanda mais agressiva, né? Exatamente, o produtor não pode bobear. Muitos vão falar que Chicago é isso e aquilo, só que a realidade americana cada vez mais. E nossa realidade aqui é bem distinta. Nossa realidade aqui é o prêmio. E vamos lembrar que durante a safra nós tivemos prêmios de menos 200 negociados em relação a Chicago. Agora está mais 100. Porém, sobre o novembro, se a gente fizer a rolagem dos contratos de maio para cá, nós vamos chegar que o prêmio recuperou, mas não foi tudo isso. É uma questão aí de fazer esse ajuste. Mas o ponto é que a história brasileira é uma, a história americana é outra. A história americana é porque lá a demanda por óleos vegetais está enorme, não tem esmagamento para atender tudo isso aí, e inclusive está gerando distorções enormes. Por exemplo, se a gente pegar o último relatório de vendas semanais, nós vamos ver que quem comprou a soja americana, quem vem comprando a soja americana, sendo ela mais cara do que a brasileira, para a safra velha, não é a China, mas sim países europeus. Por exemplo, Alemanha, Países Baixos, Espanha. Qual que é a ideia? Esses países, as tradings americanas, estão exportando soja para suas unidades lá na Europa, que estão ociosas, e importando o biodiesel. Por quê? Não tem capacidade de esmagamento dos Estados Unidos para atender a demanda por óleos vegetais para a produção de biocombustíveis. Então veja que a história americana é uma, a história brasileira é outra. Nós precisamos, esse ano, exportar 98 milhões de toneladas para não fechar com um grande programa. Aliás, com um grande estoque. Mas nós temos toda uma questão de logística bem complicada e também precisamos exportar bastante milho. Quer dizer, nossa realidade é uma, dos Estados Unidos é outra. E essa realidade tem ficado cada vez mais distante. Agora, a sua preocupação está com safra velha? Tem atraso na comercialização da safra velha ainda? Ou a gente já começa a se preocupar também com safra nova, Vanim? Como é que estão as comercializações nesses dois momentos aí de negócios? As duas estão atrasadas, mas é claro, a safra velha já está em 70%. Não há muito mais para vender. Se você considerar o volume, vai dar uns 41 milhões, ainda é um grande número? Mas é claro, o que me preocupa mais é a safra nova que andou até agora 15%, 18%, depende do tamanho da safra que você considerar lá para frente. Mas é muito menor do que deveria. E é muito menor se a gente fizesse uma conta assim, quanto do insumo que já rodou, pensando químico, semente e fertilizante, e aí fazer uma regrinha de 3, quanto de soja teria que ter sido já vendida para fazer essa troca. Então realmente está muito, em qualquer ângulo que você olhe, comparado ao histórico, comparado ao barter, está mínimo, muito atrasada a comercialização. Tinha que estar no mínimo protegendo aí o custo de produção já, né? Os produtores têm utilizado a safra desse ano para comprar os insumos da próxima. Claro, a relação fica muito melhor, mas isso não muda a história de que há uma exposição para o ano que vem, porque já se comprou o insumo e ainda não se vendeu a soja. Pois é.
Esse é o grande drama, enfim, o produtor precisa ficar atento, mas hoje ele tem rentabilidade ao fazer esse negócio, Eduardo? Tem. A soja está relativamente bem. Para dono de terra, para o dono da terra, ele, se ele colher 65 sacas de média, ele ainda vai ter aí 18 sacas de resultado, com todos os insumos, diesel, mão de obra, tudinho já na conta. Para quem arrenda, é claro, daí a situação fica mais apertada. Mas a maioria dos produtores ou são donos de terra ou arrendam uma parte, não todo. Então eu diria que há resultado. É claro que ele é menor do que os últimos 3 anos, claro, sem dúvida. Mas os últimos 3 anos tivemos condições diferenciadas, principalmente do lado do clima, que foi o Laninha. A demanda não foi boa, porque também não tinha grão para isso. Mas foi realmente a questão da oferta que acabou trazendo todo esse resultado muito bom. E o ponto é que é rentável, está mais em linha com a média histórica, mas nem por isso nós estamos vendo o produtor se mexer. Você citou aí 18 sacas livres aí no bolso do produtor ou para o produtor como rentabilidade ou lucro aí na próxima safra. Ele está olhando safras anteriores, né? Que essa quantidade de sacas era muito maior, né, Eduardo? Chegou a ser de quanto? Só para a gente ter uma ideia de comparação aí. Olha, nas últimas 3, porque assim, sobrar 20 sacas é mais ou menos uma média histórica, ano ruim ou ano bom. Agora, nos últimos 3 anos, essas 20, 18, 15 sacas que sobraram, tinham um valor muito maior. Portanto, se você analisar a questão quantos reais me sobrou por hectare, realmente sobrou muito maior. Aí o retorno sobre o capital investido ali, empregado, chegou a 70%, 100% em alguns momentos. Portanto, bem maior nesses últimos 3 anos do que nós temos nessa temporada 23-24. Mas o que você está ouvindo dos produtores? Eles estão conscientes de que a rentabilidade deve ser menor esse ano? Ou eles ainda apostam numa rentabilidade maior? Bom, são vários fatores que envolvem essa decisão, mas o principal é de que não está satisfatório. Aí a decisão é não vender. E daí que mora o perigo, né? Daí mora o perigo porque nós temos algumas situações específicas do Brasil que o produtor tem que prestar muita atenção. Primeira, questão do câmbio. Segundo, questão da logística. Nós ainda temos um diesel bem barato. Em relação ao ano passado, R$2 por litro, pelo menos. Isso vai mudar. Inclusive já agora em setembro. Vocês estão vendo aí reportagens de que já está faltando diesel e tudo mais, porque a política da Petrobras agora não funciona. Ela é nada transparente e aí impede que as outras que não são a Petrobras importem diesel e vendam no mercado interno com algum resultado. Portanto, já temos uma falta de diesel. Quer dizer, essa questão precisa ser resolvida, senão vamos ter falta de diesel no Brasil. Exemplo da Argentina, que também considera que o diesel internacional está muito caro e, portanto, não vamos importar. Ok? Essa decisão traz falta de diesel no mercado interno. Então, o diesel precisa subir. E, além disso, nós temos uma questão de impostos, que começam a partir agora de setembro também. Vamos ver o que o governo, se vai repassar todo o imposto. Quer dizer, lá para a safra nova, o diesel mais caro também vai trazer uma logística mais cara para o produtor. Sim. E isso, nossa logística rodoviária, vai prejudicar o preço, quantos reais entram no bolso do produtor. Pois é. E isso tudo não está sendo levado em conta nesse momento. Mas, enfim, temos aí essas possibilidades trazidas pelo Eduardo Vanin. Agora, eu só queria entender, Eduardo, na sua opinião, qual é o comportamento em Chicago a partir de agora, já que temos aí
produção estabelecida no Rio Grande do Sul, lá nos Estados Unidos, né? 114 milhões e meio de toneladas. E você disse que tem a possibilidade ainda de uma revisão, quem sabe até positiva, aí desses números para o boletim de setembro. O cenário se mantém ou ele se volta para um viés negativo a partir de agora, na sua opinião? Bom, sazonalmente nós estamos num período de descida para as cotações em Chicago. É normal. Vai entrando a safra americana, os bases nos Estados Unidos, quer dizer, o prêmio local no interior vai caindo, já está assim. Se o produtor americano quiser vender para entrega outubro, novembro, é outro papo do que entrega para setembro. É bem mais baixo. Portanto, o mercado americano ele vai digerindo essa entrada da soja. Eu diria que o mercado climático acabou. Tendo essas chuvas agora, aí em setembro a gente vai ter algum ajuste, claro. Aí vai revisar a área de novo. Vamos ver lá o que vem. Pode até vir também uma surpresa no sentido de uma área até menor. Isso também pode acontecer lá para setembro. Mas eu diria que o mercado climático, que são duas questões fundamentais. Uma, qual vai ser a área? Já sabemos. E a segunda, qual a tendência da produtividade? Mais ou menos sabemos. Você tira esses dois fatores da frente, temos mercado, não olha mais tanto, o foco não vai ser produção. E aí passa a ser demanda e competitividade. Demanda da China e competitividade. Os Estados Unidos é competitivo em relação ao Brasil? Para a janela deles de exportação, outubro, novembro, dezembro, janeiro, até meados de fevereiro? É isso que o mercado vai olhar daqui para frente. Nesse primeiro momento, me parece que começa a ficar mais competitivo, né? Bom, o Brasil colocou os Estados Unidos no jogo, e não o contrário. Os prêmios dos Estados Unidos não estão caindo. Na verdade, até subiram. É questão aí da safra menor, o produtor não quer vender, o rio Mississippi está baixo, a barcaça está cara, tem tudo isso aí. Portanto, os prêmios aqui no Brasil foram subindo a ponto de tornar os Estados Unidos agora mais barato. Porém, nessa semana, nós tivemos novamente uma queda dos prêmios aqui no Brasil. Inclusive hoje caiu bem, mesmo com o Chicago caindo. Agora o Brasil volta a ser competitivo para outubro e para novembro também. Nós vamos ter essa gangorra. Ora o Brasil fica barato, ora o Brasil fica caro, mas veja que ela depende muito mais do Brasil do que dos Estados Unidos. O mesmo vale para o milho. Impensável. O Brasil ficou caro agora para embarque em setembro. Posto China, vale mais a pena a China comprar hoje em setembro nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Nós vamos ter essa gangorra e ela é muito definida pelo Brasil. Então o americano deve estar se perguntando lá, o produtor, trading, o que está acontecendo no Brasil? O que vai acontecer no Brasil? Porque os Estados Unidos é mais ou menos dado. O produtor não vai vender, ou vai vender o que precisa, e vai continuar mais ou menos segurando, especialmente o milho. E aí o Brasil que dá o tom. Com os prêmios, principalmente, né? Com os prêmios. O Brasil é mais competitivo, fica mais caro, e isso, claro, parte muito da questão do custo logístico brasileiro, da eficiência nos portos e da vontade do produtor vender. E aí, claro, a gente pode já concluir de imediato, principalmente para o milho safrinha desse ano, que a vontade do produtor vender é nenhuma, mínimo, zero né? total. E por quê? Nos preços atuais, é prejuízo. Pois é, mas eu fico imaginando aquela montanha de milho a céu aberto no centro-oeste lá, quando inclusive, chuvas, já né? tem montanha de soja, não no centro-oeste, aqui no Paraná. Ah, é? Porque agora está colhendo o milho com muita umidade e ainda tem soja nos armazéns. Joga fora a soja, padroniza o milho e reza para não chover, mas daí choveu. Pois é, daí é outra loucura, né? Meu Não, Deus e do a céu. soja não é igual ao milho. Choveu, Apodrece. vai dar soja ardida, aí lascou-se. Que situação, Eduardo Vanin. Complexo esse mercado da soja, né? Mas, enfim... Complexo. Agora, uma coisa que o produtor tem que ter em mente é o seguinte, ele tem que fazer a seguinte pergunta para ele mesmo, assim, na frente do espelho. Qual é a base mais forte do mercado? É a base brasileira ou americana? Falando de base no sentido de prêmio. E aí ele vai chegar à resposta por A mais B de que a base mais forte é a americana e não a brasileira. Portanto, a gente continua com a estratégia aqui na Agriinvest do seguinte:
venda o seu grão, garanta a logística, se livre do risco do prêmio. Até o prêmio subiu, tá? Fez um movimento sazonal bem certinho, recuperou. E aí você vai para a base Chicago, que é outra história, que é a questão que eu falei ali no começo. Estados Unidos cada vez mais um esmagador de soja por causa do óleo, e daí vai ser um grande exportador de farelo, inclusive o USDA mexeu aí, aumentou a exportação de farelo. E o USDA está falando o seguinte, que os Estados Unidos vai importar mais soja. De quem? Do Brasil. Ele vê o mesmo cenário desse ano, que lá por volta de maio deu conta do Brasil exportar para os Estados Unidos. Não é muito, ele está jogando agora 1 milhão de novo. Quer dizer, o USDA também vê que o Brasil, em um momento, os prêmios aqui vão cair muito, os Estados Unidos vai ficar meio que sem soja, vai dar conta para sair soja daqui para lá. Então veja que a base americana é muito mais firme do que a nossa. Se você quer ganhar dinheiro, você tem que ir para a base mais forte. Bela dica, bela dica. E assim, só para a gente finalizar, Eduardo, nesse momento, né, em que a gente tem aí essa necessidade do produtor tomar a decisão dele ou não, o que ele tem que estar ciente, o que ele tem que estar sabendo? O preço, a rentabilidade, o dinheiro no bolso, enfim, já fazer as compras de insumos, enfim, tem alguma estratégia melhor aí? A estratégia, quando você está com um cenário de rentabilidade mais apertada, é você eliminar os riscos. O primeiro risco que eu eliminaria é o risco dos insumos, sem dúvida nenhuma. O segundo maior risco é a logística, a falta de janela de exportação, de escoamento. Eu resolveria esses dois riscos. E aí o resto é um risco. Variação do aí mercado, ele vai se né? concentrar no risco que é da produção, que é o que ele tem que fazer aí. Questão do clima, da janela, El Ninho, essa coisa toda. Quer dizer, ele vai ficar com uma cabeça mais tranquila para lidar com esses enormes desafios nesses anos de laninhas e El Ninhos. E eu não vou nem falar aqui, mas para o ano que vem tem uns cientistas falando que a gente pode ter mais um El Ninho. E China, só para a gente finalizar, Eduardo, o que a gente pode esperar da China esse ano? Olha, China estão em transformação. Difícil saber nesse momento. Temos vários pontos muito negativos em relação à demanda chinesa, que eu tenho batido na tecla faz um tempo, que estão se confirmando. Que a economia da China, não que eu seja um expert, não é nada disso, tem gente aí, eu tenho que respeitar quem realmente entende da China. Porém, o que eu acompanho muito, e que é muito básico, é a vida financeira do suinocultor lá. E ela não está boa. Agora estão tirando a cabeça da lama aí nessas últimas semanas, e já aconteceram várias vendas de farelo. Quer dizer, a demanda por agora está boa. Agora, a grande pergunta é, a margem do suinocultor na China, ela vai se manter assim, subindo? Ou positiva? Isso depende muito do consumo lá. Nesse ano, foi uma enorme frustração até agora. Sim. E aí, será que nós vamos ter uma recuperação, de fato, para esse ano, para o próximo? Nem eles sabem. Eles estão tentando administrar, não deixar a oferta crescer tanto. Quer dizer, eles também estão se fazendo a mesma pergunta. E se o suinocultor chinês não tiver saúde financeira, o consumo de farelo retrai. Isso é fato. Esse ano, por exemplo, o percentual de uso de farelo nas ações caiu 1,5%. O normal seria alguma coisa perto de 14%. E já está mais perto aí de 12,5%, algo assim. Quer dizer, daí aí o suinocultor começa a utilizar outros farelos, farelo sintético, outras fontes, começa a reduzir e assim vai. É um processo que a gente já viu acontecer, né, Eduardo? E já viu começar lá atrás e parece que está se intensificando essa mudança e essa necessidade de alternar um pouquinho a composição da ração deles lá, tirando um pouquinho aí
do uso de soja na composição. Virou Exatamente. tendência, parece, né? Sim, ainda bem que a área americana teve essa redução de 4 milhões de acres. Senão, os Estados Unidos teria que exportar 5 milhões a mais do que o número que vimos hoje. Bom, 5 milhões a mais não é muito? Horas. Faz diferença. Portanto, temos esse ponto positivo. Mas realmente esperar que a demanda chinesa continue crescendo como cresceu durante os últimos 20 anos, ser muito otimista. Eu não tenho esse otimismo hoje. Muito bem. Meu caro Eduardo Vanin, muito obrigado aí pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas, trazendo sempre informações importantes, dando dicas preciosas aí para o produtor para que ele possa tomar a melhor decisão dele na hora da comercialização. Volte sempre, Eduardo. Beleza, grande abraço a todos, bom final de semana. Valeu para você também. Até mais. Tá aí, Eduardo Vanin, Agriinvest aqui com a gente. Muita informação importante. Obviamente a gente não tem tempo para dessecar cada informação que o Eduardo trouxe, mas olhando tudo que ele falou aí, a gente consegue entender um pouquinho do quão complexo deve ser a comercialização de soja esse ano, obviamente por conta de uma formação de preços muito instável e muito volátil. Então, fique atento às oportunidades e aquele conselho do Eduardo de ir participando do mercado é real. Não deixe para comercializar a sua safra lá na hora da colheita, porque senão a gente vai ver a história se repetindo, prêmios caindo muito aqui, ficando negativos aqui no Brasil e tirando aí toda a sua rentabilidade, mesmo com Chicago com cotações consideradas altas para o padrão daquele momento, padrão histórico dos preços. Então, fica a dica para você, vá aproveitando e vá fazendo aí a sua proteção na comercialização. Deixa eu passar também os números de finalização das cotações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora na tela. Vamos lá? A soja para agosto, 14 dólares e 1 cento por bushel, perdeu quase 11 pontos a soja hoje. O setembro, 13 dólares e 37 centos por bushel, perdendo aí quase 15 pontos. Novembro, 13 dólares e 7 centos por bushel, 10 pontos mais 75 de queda. E o janeiro perdendo 11 pontos a 13 dólares e 17 centos por bushel. Vamos ver o milho. Para setembro, 4 dólares e 74 centos por bushel, queda de 8 pontos mais 75. Dezembro, 4 dólares e 87 centos por bushel, queda de 9 pontos. Março, 5 dólares e 1 cento por bushel, queda de 8 pontos mais 75. E para maio, 5 dólares e 10 centos por bushel, queda de 8 pontos mais 25. Para o trigo, dia negativo também, queda de 11 pontos para setembro, fechando a 6 dólares e 26 centos por bushel. Para dezembro, 6 dólares e 53 centos por bushel, queda de 10 pontos. Para março, 6 dólares e 80 centos por bushel, fechando aí com baixa de 7 pontos mais 75. E para maio, 6 dólares e 96 centos por bushel, perdendo 6 pontos e meio. São os números de hoje, já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente porque tem muito mais informação sendo postada para você, para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil.